Bem-vindos de volta ao Sinopse Filmes. No vídeo de hoje eu trago uma série de ficção científica, chamada Revolution. Antes do vídeo, peço gentilmente que você se inscreva nesse canal, seu apoio é muito importante para nós. Agora vamos ao que interessa e cuidado com spoilers. A história começa nos bons e velhos tempos, quando os humanos tinham eletricidade. Em Chicago, um jovem Charlie está assistindo Looney Tunes, o pequeno Danny está brincando com um iPad, enquanto sua mãe, Raquel, conversa ao telefone. De repente, o pai Ben entra e, com um olhar preocupado, informa que eles não têm muito tempo. Raquel parece saber do que ele está falando. Em outro lugar, dois caras são vistos indo para algum lugar pela estrada principal. Um deles é o irmão de Ben, Miles, e o outro é seu amigo. Miles recebe uma ligação de Ben, que lhe diz freneticamente: tudo vai desligar e nunca voltará a ligar. Confuso, Miles pede a seu irmão que explique com calma, mas seu telefone é desligado. Ao mesmo tempo, o smartphone do amigo dele também apaga automaticamente. Por outro lado, quando as luzes começam a piscar, Ben verifica seu laptop que diz baixando arquivos. Bem a tempo, ele atinge 100%, após o que ele puxa um plug USB do laptop e o encaixa em um conector metálico, triangular, coisa parecida com um medalhão. Na estrada, Miles e seu amigo saem do carro parado para testemunhar um fluxo de faróis se apagando, um carro de cada vez. Aviões começam a cair aqui e ali, transformadores explodem e pegam fogo, e até a icônica Willis Tower fica preta como breu. Em seguida, é mostrada uma vista aérea do globo, que mostra que as luzes estão se apagando em todos os lugares. Começa no canto nordeste dos Estados Unidos e se espalha para o oeste e para o sul. O mundo está caindo no caos. Então, ouvimos uma narração que nos informa que 15 anos se passaram desde aquele dia fatídico. Após o apagão, nada funcionou. Todos os itens elétricos se tornaram inúteis, e não apenas isso, motores de carros, turbinas a jato e até pequenas baterias foram extintos. Isso criou uma cadeia de eventos que causaram baixas em massa, doenças sem remédios, incêndios sem caminhões de bombeiros, alimentos sem fábricas. Logo, os governos caíram e as milícias começaram a crescer. Após o apagão, os Estados Unidos foram divididos em 6 partes: a República Monroe, a Federação da Geórgia, a Nação das Planícies, o Texas, a Comunidade da Califórnia e a Vasteland. Devido ao estado aterrorizante das cidades, a maioria das pessoas partiu para outros lugares mais seguros. Ben e sua família estão entre eles, pois se mudaram para o campo. É uma colônia pacífica na República Monroe, onde algumas centenas de pessoas se estabeleceram. É revelado que a esposa de Ben, Raquel, faleceu há alguns anos, e agora, ele está namorando uma médica britânica chamada Meg. As crianças, Danny e Charlie, também estão crescidas agora, mas Danny está vulnerável a ficar sozinho, pois tem asma grave. Um dia, enquanto Charlie está na floresta com seu irmão, ela encontra um trailer abandonado. Curiosa, ela entra e encontra uma mini geladeira que a lembra de algo. Minutos após o apagão, seus pais a deixaram comer todo o sorvete que estava derretendo porque aquele seria o último sorvete que ela tomaria. Alguns dias depois, quando Charlie está em uma de suas expedições habituais na floresta, a principal força militar da República de Monroe, a milícia Monroe, barcaças dentro da colônia. A milícia tem o símbolo da República Monroe marcado em seu pulso para identificá-los como membros. Como este assentamento está localizado na República de Monroe, os moradores têm a obrigação de desistir de suas colheitas como forma de imposto. No entanto, Ben sabe que isso é mais do que apenas uma questão tributária. Percebendo que algo ruim está para acontecer, ele se aproxima de seu bom amigo, Aaron, e entrega a ele o medalhão, que contém o USB que vimos anteriormente. Ele diz a ele para manter o medalhão seguro, não importa o que aconteça. Então, o capitão do grupo de milícias, Major Tom Neville, pede que Ben venha com eles. Ele também pergunta sobre seu irmão, Miles, mas Ben responde que eles não se encontram há 15 anos. Enquanto todos assistem com medo, a milícia se prepara para sair, mas, nesse momento, Danny aponta uma besta para eles, ameaçando deixar seu pai ir. Ben tenta acalmar a situação, mas sem sucesso. Infelizmente, ele é o primeiro a ser baleado e, por causa disso, Danny derruba um inimigo. Logo, os aldeões também começam a atacar a milícia, mas não são páreo para eles. Depois que várias pessoas são mortas, Tom e seu exército finalmente partem, mas não antes de levar Danny com eles como refém. Um pouco depois, Charlie finalmente chega e encontra seu pai deitado em uma poça de sangue.
Com seus últimos suspiros, ele a informa que Danny foi sequestrado pela milícia, e agora, sua única esperança de recuperá-lo é Miles, que está morando em Chicago. Charlie implora ele para esperar, mas Ben diz a ela para encontrar o tio Miles antes de falecer. Espera-se que Charlie fique arrasada com o incidente, mas ela não tem tempo para lamentar. Ela arruma seus pertences e se prepara para sair sozinha, mas Meg e Aaron, preocupados, também decidem se juntar a ela, para desgosto de Charlie. O trio viaja o dia inteiro por terrenos perigosos e formam um vínculo estreito um com o outro. Na manhã seguinte, quando Charlie se dirige a uma cachoeira próxima para buscar água, ela se depara com um homem de aparência perigosa chamado Nate. Como o mundo mergulhou em total anarquia após o apagão, cada novo indivíduo é considerado uma ameaça, ainda mais para uma garota como Charlie. Mas, felizmente para ela, Nate simplesmente pergunta seu nome e a deixa ir naquela noite. Charlie e seu grupo encontram um avião abandonado e decidem dormir dentro dele. Mas, infelizmente, acaba sendo o esconderijo de um grupo de catadores. Os bandidos seguram os três com uma faca e um deles leva Charlie embora. Percebendo o perigo, Meg habilmente faz os outros bandidos beberem um pouco de uísque, que ela havia envenenado antes. E assim que eles fazem isso, eles sufocam até a morte. Por outro lado, o último bandido tenta fazer o que quer com Charlie, mas nesse momento Nate chega em cima da hora e a salva. Na manhã seguinte, ele acompanha o grupo, porque também está indo para Chicago. Meg está cética sobre o novo membro do esquadrão e avisa a Charlie que eles não devem confiar em ninguém, mas o último a lembra que nem todo mundo é ruim. Em outro lugar, enquanto o Major Tom e seu exército estão descansando, Danny consegue se libertar de seus grilhões e foge. Ele corre a noite inteira e se afasta da milícia, mas acaba desmaiando perto de uma casa devido a um ataque de asma. Algumas horas depois, ele acorda dentro da casa e encontra uma senhora apontando seu rifle para ele. Ela se apresenta como Grace e pergunta como ele veio parar aqui. Danny responde que foi sequestrado e, ao ouvir isso, a mulher finalmente baixa a guarda. Ela também lhe entrega uma bomba de asma, mencionando que pertencia ao seu falecido filho. Em outro lugar, o grupo finalmente chega à cidade de Chicago, que também está localizada na Monroe Republic. É um espetáculo para ser visto. O Wrigley Field está coberto de plantas de era, ruas estão cheias de vendedores de peixe e os carros Volkswagen Beetle transformados em charretes. Seguindo as informações dadas por Ben, eles chegam a um hotel e perguntam ao barman sobre um certo Miles Matheson. A princípio, o barman se recusa a conhecer alguém com esse nome, mas quando Charlie menciona que seu pai morreu recentemente, ele se manifesta. Ele revela que ele mesmo é Miles, mas mantém sua identidade em segredo por motivos de segurança. Pouco depois, Miles leva sua sobrinha para dentro e conversa com ela em particular. Charlie conta a ele tudo sobre como a milícia matou seu pai e sequestrou Danny. Ela então pergunta por que eles estão atrás de sua família, ao que Miles responde que bem sabia algo sobre o apagão. O líder da República Monroe, General Monroe, é um ditador cruel, que quer assumir o controle de todo o país e, eventualmente, do mundo. Mas para isso, ele precisava de armas como tanques, aviões de combate e até bombas nucleares. E como Ben era o único cara que sabia sobre a causa do apagão, Monroe acreditava que poderia reverter isso. Ao ouvir tudo isso, Charlie fica ainda mais preocupado com seu irmão e pede ao tio para ajudá-la, mas, surpreendentemente, ele se recusa. Ele afirma que a missão é muito arriscada e não vale a pena lutar. Atormentada, Charlie volta para seu grupo e se prepara para sair. Ao vê-la chateada, um Nate superprotetor confronta Miles e quase entra em uma briga, mas em vez disso sua identidade exposta de seu pulso. Acontece que Nate também é membro da milícia Monroe, e ele estava seguindo Charlie e o grupo, só para chegar a Miles. Todos ficam atordoados com a revelação, mas antes que possam agir, Nate foge. Apesar de sua localização estar comprometida, Miles ainda se recusa a deixar seu esconderijo. Ele afirma que enfrentará a milícia sozinho se for necessário. Charlie e o grupo se oferecem para ajudá-lo, mas Miles grita com eles, forçando-os a sair. Em pouco tempo, um grande exército de milícias, incluindo Nate, chega lá e começa a lutar com Miles. Mas apesar de estar em menor número, ele usa suas incríveis habilidades de espada e agilidade para matar os inimigos um por um. Logo, Charlie e a turma também retornam e se juntam à luta, tornando-a um pouco mais equilibrada. Em meio ao caos, um membro da milícia tenta matar Charlie, mas, surpreendentemente, Nate nocauteia antes de fugir. Depois de um tempo, Miles mata o capitão do grupo de milícias e acaba terminando a luta. Ele então concorda em se juntar a Charlie e os outros para encontrar Danny, deixando todos animados. Depois disso, Miles tem um flashback sobre a noite do apagão.
Depois que o mundo inteiro escurece, ele sai do carro junto com seu amigo. Eles então retornam à base do Corpo de Fuzileiros Navais, revelando que os dois são fuzileiros navais. Lá, um flash da tatuagem do amigo, um M no mesmo estilo do símbolo da milícia, revela que o amigo de Miles é ninguém menos que Sebastian Monroe, o atual líder da República Monroe. Em outro lugar, o Major Tom e seus homens seguem as pegadas de Dani e chegam do lado de fora da casa de Grace. Inicialmente, a gentil mulher tenta salvar o menino, mas quando o Major Tom ameaça matá-la, ela se afasta. Com isso, a milícia entra na casa e recaptura Dani. Depois que eles se vão, Grace secretamente vai até o porão e pega seu pingente, que é semelhante ao que Aaron está carregando. Quando ela pressiona, surpreendentemente, uma lâmpada dentro da sala começa a brilhar. Grace então conecta o pingente em seu computador improvisado e começa a conversar com alguém. O cara do outro lado está aliviado que a milícia não descobriu seu segredo. De volta ao presente, Miles leva o grupo a uma taverna. Ele está procurando por uma ex-associada chamada Nora, que supostamente é mestre em criar explosivos. Miles diz a Charlie que, se quiserem resgatar Dani, precisam de uma lutadora habilidosa como Nora. Na taverna, ele é subitamente atacado por alguns caçadores de recompensas, mas mais uma vez, ele os derrota. Ele então estrangula um dos homens e o força a revelar a localização de Nora. Acontece que ela foi apreendida pela milícia e atualmente está trabalhando como escrava. À noite, Miles decide fazer a jornada sozinho, alegando que é muito perigoso. Ele então diz ao resto do grupo para se encontrarem exatamente 2 semanas em Lowell, Indiana. No entanto, na manhã seguinte, quando Meg e Aaron acordam, eles descobrem que o teimoso Charlie também foi embora, para seu aborrecimento. Deixado sem opções, Aaron finalmente mostra a Meg o pingente que Ben lhe deu. Ele também revela que Ben o instruiu a conhecer uma mulher chamada Grace em Grant Park, Illinois. Embora os dois ainda estejam preocupados com Charlie, eles supõem que ela ficará bem e, em vez disso, se dirigem ao Grant Park para encontrar Grace. Ao longo do caminho, os dois falam sobre como Grace pode ser a chave para restaurar a energia de volta à Terra e ficam animados. Por outro lado, enquanto o Major Tom está liderando seu exército de volta à base, um tiro é ouvido. Assim, ele muda de rumo e segue o som, até chegar a uma pequena casa. Acontece que nesta República Monroe os civis não podem possuir armas e munição. Esta é a razão pela qual todos usam bestas e outras armas de curto alcance. Para fazer uma declaração, o Major Tom ameaça o proprietário da casa para entregar todas as suas armas. Percebendo que ele será morto de qualquer maneira, o homem atira em um dos homens de Tom, antes de ser baleado. Enquanto tudo isso acontece, um Dani aterrorizado observa. Na base da milícia, somos formalmente apresentados ao General Monroe. Ele é o principal mal por trás de toda essa crueldade e anseia pela dominação do mundo. Monroe interroga um civil sobre o armazenamento de armas, mas quando o homem assustado não responde, ele o mata brutalmente. Mais tarde, ele entra em uma sala e se aproxima de um de seus trabalhadores. Ela é revelada como a esposa de Ben, Raquel, que todos presumem estar morta. Monroe dá a notícia de que Ben faleceu e, ao ouvir isso, Raquel fica visivelmente chateada. Enquanto isso, Charlie viaja o dia inteiro na floresta e acaba encontrando seu tio. Como esperado, Miles está com raiva dela por desobedecer às ordens dele, mas quando Charlie menciona que seu irmão é propenso a ataques de asma, ele se acalma. Logo os dois se deparam com um grande número de escravos, que aparentemente estão transportando um helicóptero. Acontece que o General Monroe tem tanta certeza de que a energia voltará algum dia que ele já começou a se preparar para dominar o mundo. Entre os escravos também está Nora, mas salvá-la será difícil, pois há vários guardas, um dos quais está carregando um rifle sniper. Apesar dos riscos, Miles insiste em salvar seu amigo. Ele espera até a noite e coloca seu plano em ação. A princípio, ele cria uma distração e atrai os guardas. Então, ele se aproxima dos escravos e eventualmente liberta Nora. Mas, para sua consternação, ele descobre que Nora se tornou voluntariamente uma escrava, já que ela queria roubar o rifle sniper. Snipers são armas extremamente raras neste mundo. Depois de conversar um pouco, Miles diz a Nora que precisa da ajuda dela para resgatar seu sobrinho. Ela concorda imediatamente, mas em troca, pede sua ajuda para recuperar o rifle sniper. Miles está relutante, mas não tem escolha a não ser concordar. Depois de um tempo, os três vão para uma cabana próxima e começam a planejar. Usando pólvora, Nora faz uma arma improvisada, que será usada para matar o guarda com o atirador. No entanto, o problema é que a arma será eficaz apenas a alguns metros.
Isso significa que alguém terá que se aproximar do guarda e atirar nele. Miles e Nora serão facilmente detectados, e isso deixa Charlie como a única opção viável. Antes de sair, Miles garante a ela que eles matarão o resto dos guardas assim que ela matar. Pouco depois, Charlie esconde a arma dentro das mangas, finge ser uma viajante perdida e se aproxima dos guardas. Ela então se aproxima do guarda com o atirador e o mata imediatamente. E antes que os outros guardas possam fazer qualquer coisa, Miles e Nora os emboscam e acabam com eles. Após a briga, enquanto os escravos estão sendo libertados, Nora revela que ela roubou o sniper para os rebeldes, um bando de patriotas que querem libertar o país da milícia. No Grant Park, enquanto Grace digita em seu computador, alguém invade sua casa e a confronta. Ele também tem um medalhão como o dela, que está liberando energia em seu bastão taser. Por outro lado, Miles tenta ao máximo convencer Nora a deixar a gangue rebelde, mas ela se recusa. Aqui, é revelado que os dois já foram um casal, mas tiveram que se separar após o apagão. Pouco depois, eles chegam a uma base rebelde, que é ironicamente liderada por um santo pastor. O pastor está feliz que Nora trouxe a arma de atirador, mas compartilha a má notícia de que seu exército acabou de ser emboscado. Quando o grupo entra na base, eles encontram vários homens, mortos ou gravemente feridos. O pastor também revela que um dos homens está desaparecido e ao ouvir isso, Miles diz a todos para saírem do local imediatamente. Ele acredita que a milícia está interrogando seu homem, e é apenas uma questão de tempo até que sua localização seja comprometida. Nora concorda, mas pede 30 minutos, pois eles precisam consertar os feridos. Infelizmente, a decisão deles acaba sendo fatal, pois depois de alguns minutos a milícia, liderada pelo Capitão Adam, aparece. Para ganhar algum tempo, Miles ordena que seu melhor atirador suba as escadas com o atirador. O plano funciona, quando o cara começa a derrubar vários homens da milícia, forçando-os a recuar. O impasse dura tanto que se tornou noite. Dentro da base, Miles e o grupo estão tentando fazer um túnel através da parede para que possam chegar ao outro lado. No entanto, seu plano falha miseravelmente quando a parede fica solta e cai no buraco que eles acabaram de cavar, destruindo assim seu trabalho árduo. Ao mesmo tempo, o atirador no telhado também é morto. Logo, o Capitão Adam e seus homens invadem a base, mas Miles, que é um excelente espadachim, derruba alguns homens e faz Adam como refém. Ele então o amarra em uma sala e começa a pensar em uma saída. Surpreendentemente, Adam reconhece Miles, deixando todos na sala chocados. Charlie pergunta como eles se conhecem. Em uma chocante reviravolta, Adam revela que Miles era o ex-braço direito do General Monroe. Na verdade, foi ele quem treinou toda a milícia, e é por isso que eles são tão mortais. Mas apesar da revelação, Miles está focado em tirá-los. Ele propõe um acordo, no qual ele se entregará à milícia Monroe, em troca, seu grupo ficará ileso. Por algum motivo, Adam aceita, e logo Miles é levado. Um flashback mostra que 2 semanas após o apagão, Miles partiu para Chicago em busca de seu irmão e seu melhor amigo. Monroe também o seguiu. Ao longo do caminho, eles encontram 2 homens espancando severamente um homem. Sendo o cara legal que ele é, Miles se aproxima deles, saca sua arma e os mata a tiros. Depois disso, os 2 amigos ajudam a vítima a se levantar, que revela ser ninguém menos que o Capitão Adam. É por isso que ele respeita Miles, apesar de suas atuais indiferenças. De volta ao presente, enquanto a milícia está escoltando Miles até sua base, eles se deparam com uma ponte. De repente, ocorre uma explosão, enquanto todos se assustam, Nora e Charlie chegam lá e resgatam Miles. Antes de sair, eles detonam outra explosão para garantir que não serão perseguidos. Em outro lugar, Meg e Aaron, que estão em uma missão para encontrar Grace, finalmente chegam à casa dela, mas a encontram abandonada. Aaron, que é revelado ser um ex-funcionário do Google, sabe muito sobre computadores. Então, quando ele vai para o porão, ele percebe o computador de Grace e imediatamente descobre que foi construído recentemente, indicando que o local tinha eletricidade. No entanto, quando ele analisa a máquina por horas, ele não obtém pistas. Cansado, Aaron sobe e compartilha sua decepção com Meg. Nesse momento, seu pingente começa a brilhar e um fone de ouvido próximo começa a tocar uma música. O episódio termina quando o iPhone de Meg também ganha vida, por causa do qual ela vê seus filhos depois de anos. Obrigada por assistir. Se inscreva e deixe seu like.